chegou. Mudou a estação. E as sensações mudaram também? Estação outono, as folhas voam devagar. Esse é o tema do Rede de Olhares de hoje, que está aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade e parceiros do canal Futura. Daniel, já quero saber contigo. Você gosta do outono? Eu gosto de todas as estações. Mas o que acontece no outono? Alguma coisa muda em ti? Olha, a expectativa do frio, a mudança do clima, tudo vai mudando, a questão até mesmo na música do estudo, como a gente vai estudar com uma estufa do lado para ter uma performance melhor. Mas inspiram, assim, sentimentos bons como o vinho, como o aconchego. A gente vai pensando na cor das folhas que vão se modificando até. Depois o meu querido professor de cursinho, que me explicava sobre os peixes. O outono, eu gosto de todas as estações, mas tem um romantismo no outono por causa da mudança. Volney, vamos começar primeiro na ecologia, né? O que é o outono? O outono é uma estação típica de uma região de clima temperado. No clima temperado nós temos 4 estações, né? Saber a primavera, verão, outono e inverno. O outono tem como peculiaridade o fato de que a quantidade de energia radiante incidente na região começa a diminuir. Assim como o calor, obviamente, reduz. A gente vai conferir um material que a nossa equipe de reportagem fez, e eu convido a você a assistir, que eles vão explicar um pouquinho também já vão explicar, na verdade, o outono e suas metáforas. Confere aí. Hoje começa o outono, tempo de silêncio e refúgio. As paisagens se transformam, os ventos sopram desiguais, as alterações acontecem. Nós, assim como a natureza, mudamos nossas cores, formas, disposições. Iniciamos um momento de recolhimento e metamorfose. O ser humano, como pertencente à natureza, passa por ciclos, etapas de desenvolvimento e evolução. Essa metáfora da árvore e o ser humano, né, é perfeita para nós podermos olhar os ciclos da vida, os ciclos da natureza no ser humano. Nós vamos chegando aos 40, aos 42 e mais adiante, e nós vamos percebendo que muitos daqueles ornamentos não são mais pertinentes. E nós vamos buscando largar as folhas, aquilo que não precisamos mais. E o que fica? O tronco, a essência. E o ser humano também vai fazendo esse mesmo movimento de busca à sua interiorização, ao seu ser mais profundo. Os velhos cenários, tanto os externos quanto os internos, se transfiguram em coisas diferentes. A introspecção ganha território, despertando em nós o anseio de refletir, o anseio de buscar novos significados. A nossa vida, a sociedade que nós estamos vivendo, ela nos impulsiona o tempo todo para fora. E, efetivamente, é como se nós tivéssemos que estar sempre bem, sempre eufóricos, onde não temos, atualmente, muito espaço para aquilo que não corresponde a determinados padrões. E isso não é a realidade. Nós temos momentos na nossa vida onde a nossa emoção é uma alegria. Nós temos momentos onde temos uma tristeza. Nós temos que poder ir para fora, mas nós temos que ter espaço para voltarmos para dentro, que é onde nós nos reabastecemos. Assim é o outono, por vezes nublado, introvertido, incolor, estação de pensamentos ao vento, estação de olhares contemplativos. Márcia, essa estação de mudanças que faz as folhas caírem, que faz os dias ficarem mais escuros, porque ficam mais cinzentos, até o dia dura menos, a noite se alonga e o dia diminui. Será que é por isso que algumas pessoas não gostam do outono? Tem uma relação, acho que a reportagem ali mostrou muito bem, né? Essa relação
que a gente acaba estabelecendo com esse externo, né, de um ambiente externo. E como o professor estava colocando, é que o verão ele tem justamente essa produção de energia maior, e é assim que a gente se sente no verão, né? Mais vivo, mais alegre, tudo é mais festivo, né? Então é natural que a gente vá saindo desse momento externo, né? Desse clima, e vá buscando um ressignificado, se reposicionar. A gente viu que o outono são mudanças, né? E é uma base também, né? Para o desenvolvimento das outras coisas que virão. E a saúde? Tem alteração no outono? O que acontece no outono? Sim, dentro da perspectiva da medicina ayurvédica, esse é o momento aonde, porque essa medicina, ela é mais que uma medicina, é uma ciência. Então, para alguns biotipos, para algumas pessoas, agora significa o alívio. Então, pessoas que têm a bioenergia de fogo, porque a busca da saúde, da longevidade, que é o tema que aborda a ciência ayurvédica, requer o equilíbrio. E o equilíbrio entre o corpo físico depende da estrutura de cada um. Dando um exemplo, pessoas que têm a bioenergia de fogo, pessoas determinadas, como os nossos amados aqui, pessoas que aonde brilha, aonde você percebe uma liderança, onde você percebe uma imposição. Então, essas pessoas, no verão, elas se acumulam, porque o grande sol, aumentando sua energia, estando em equilíbrio mental, emocional e de acordo com a sua natureza pelo alimento, essas pessoas podem se manter equilibradas. Eu quero conversar aqui com os artistas. Nós temos muitos aqui. Júnior, que é fotógrafo. Júnior, tu gosta do outono? Particularmente em relação à fotografia, né? Quando a gente consegue trabalhar tons intensos e as nuances, as sutilezas dos tons são muito mais ricos no outono. Normalmente é muito intenso a luz no verão e pouco no inverno. Tanto que é muito interessante que as pessoas que moram mais no lado do Oriente gostam mais dos tons azuis, enquanto aqui eles gostam dos tons mais claros, dos tons mais amarelados, avermelhados. Sim. Só que na nossa cultura aqui tudo é muito mais azul, porque é mais frio, né? Sim. Mona, e você? Eu vi que tu estava prestando atenção na fala do professor Paulo, do doutor Paulo. Tu te identificou ali com o biotipo? Na verdade, eu fiquei surpresa, assim, com o que ele disse. É novidade, é novo. Então, eu fiquei, nossa, jura? É mesmo? É verdade. Ai, meu Deus, eu tenho que conversar com ele depois sobre isso. Sabe que eu gostaria de falar? Uma coisa que eu mais gosto do outono são essas folhas que estão no chão, que elas ficam crocantes, sabe? Claro que eu não como elas, tá, gente? Mas, assim, o pisar nelas, sabe? Que dá aquela sensação de creque-creque, é a coisa mais gostosa para mim do outono. Obrigada. Na verdade, é música, então. Então, vamos falar com o músico. Daniel, e aí? Tua inspiração, tu estava me falando que tu liga a estufa, tu te inspira também. Mas o outono traz... Tu falou que o outono também era romântico, né? E para o violino tem que... O violino é um instrumento mais... Ele toca mais a fundo. Ele é diferente, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de violino. Embora tenha começado por acaso, que na verdade, quando eu quis aprender aqui em Caxias, eu queria aprender piano. E como não tinha vaga para piano, só para violino, me passaram para o violino. E eu fiquei até hoje. O violino, ele lembra, assim, um pouquinho mais do frio, porque ele já... Toda a história dele, assim, vem de orquestras europeias, expandindo pelo mundo, evoluindo do barroco para música clássica, romântica, contemporânea.
Volney, como é que a gente supera, como é que a gente faz para superar e unir entrar no equilíbrio, vamos dizer assim, com a questão da ecologia e do ser humano, né? Que é tudo uma mudança. Na verdade, nós temos que aprender com a natureza. O verão seria como se nós estivéssemos andando de carro numa estrada, uma paisagem exuberante, a 150 por hora. A gente praticamente não percebe a paisagem. A primavera já nos faz andar um pouco mais devagar, a 120, já se começa a contemplar um pouco mais a paisagem. O outono nos faz andar a 90 por hora. Ou seja, a 90 por hora já é possível nós percebermos a paisagem. Paulo, e essa questão do andar mais lento, como o Volney estava falando, faz bem para a saúde, né? Esse Sim. andar mais lento. Essa questão, existe a questão metabólica, que ela também se refere à questão psicológica dentro dessa perspectiva. No outono, assim como quando o nosso organismo ele se prepara para as mudanças externas. Um dos caminhos dos estudos da ciência ayurvédica é como que o ambiente externo ele pode influenciar no ambiente interno. E todo o nosso trabalho terapêutico é organizar a ecologia do sistema digestivo. Então, no momento em que, no verão, pode ver que a vontade de comer coisas pesadas é mínima. Então, aquela saladinha fica maravilhosa, o suco, coisas mais frias. À medida em que vai mudando essa estação, já o organismo necessita de coisas mais quentes, aí a salada já perdeu o encanto. No inverno, então, muito menos. Eles já disseram tudo, né? Então, muito bem, né? Fiquei aqui, estava tendo 2 aulas, né? Que eu achei muito bom, assim. E fiquei até emocionado. É um poeta, o Paulo, né? No fundo, assim, ecologista e poeta. O Volney, desculpa. E o Paulo também trazendo toda essa questão harmônica, que eu acho que, enfim, tem muito a ver com isso. Mas para poder falar, né? Não repetir, porque tem muito a ver com o que realmente eles colocaram. Se a gente pensar um pouco assim no processo efetivo mesmo de envelhecimento e o tempo, né? Quanto tempo o tempo tem, né? Eu estava aqui pensando quando estava falando do tempo, mas a gente tem um tempo finito, né? Em algum grau a gente tem essa finitude. E acho que se a gente considerar um pouco isso, a gente vive um tempo um pouco diferente. Acho que a metáfora com o outono da vida é um pouco por aí. Como que eu posso, de alguma maneira, me preparar para esse processo de envelhecimento? Porque vai chegar um tempo em que a cadência é outra, o ritmo que a gente tem de vida é outro. Como que eu posso me preparar, por exemplo, para me sentir com valor, sem necessariamente estar ligado a um trabalho e sem necessariamente eu estar produzindo, por exemplo, financeiramente? Eu estou adorando esse programa porque eu estou vendo assim, muitas metáforas. E eu acho o outono pura metáfora. Não que eu não tenha como inspiração as cores do outono, que são fantásticas. E eu acho que não só nós artistas nos inspiramos nas cores de outono, mas qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade não tem como não fazer uma reverência ao outono. Mas uma coisa que mais me fascina no outono, que eu justamente falei nas metáforas, é que, como a Márcia falou e os outros convidados também já abordaram tão amplamente o tema, eu gosto muito de fazer uma analogia do outono. O Rubem Alves, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz que o outono é o entardecer do ano. Eu vejo o outono assim com aquele começo de início do dia uso de galocha, 7 léguas, e aí à noite uma pantufa. Então começa aquela síndrome de mudança total na vida da gente, né? Então, acho que tem muitas coisas que a gente tem que reaprender. Eu acho que artista, eu vejo, por exemplo, me cobra muito uma produção. E chega nesse período do outono e inverno, que a gente entra meio em estado de dormência. E aí as coisas não andam. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma produção muito própria para nós, artistas, né? Quer dizer, produzir, fazer uma reengenharia do trabalho e entender que, muitas vezes, a palheta de cores não é a mesma do verão, né? Então, você tem que se readequar ao sistema de cores, de trabalho, quer dizer, de clima, enfim, uma série de outras coisas que o teu trabalho muda. Tá certo.
Então, são fatores que não adianta. Você gostar ou não gostar, você vai ter que suprir com algumas coisas. Mais música, acordando mais tarde, porque a gente leva meio vida de grilo, digamos assim, né? Nosso dia à noite, à tarde e à noite. Então, acontecem as mudanças naturais, né? Apesar da melhor luz estar durante o dia para o nosso trabalho, né? Então, eu que busco muita luz e sombra, sofro com isso. Porque mesmo acordando cedo, 6h30, 7 horas, o meu dia começa ao meio-dia. E eu perco muita luz. E a luz interessante é realmente a luz natural, por mais luz apropriada, né? Um luminotécnico perfeito, mas é complicado. Então, a gente tem esse sofrimento aí que a gente acaba pagando preço. E o que é bom o que é bom de fazer no outono? Eu acho que aquilo que eu comentei, a gente observar muito e fazer uma produção para nós, não para uma produção para o público, né? Porque você acaba muitas vezes acelerando um processo que ele não existe, né? Então, eu acho que você tem que entender o seu metabolismo, a sua produção, seus limites, mas entender aquilo que você pode reaprender com as coisas que a velocidade te impõe, né? Ou seja, tira o pé do acelerador, porque acho que é uma forma também de você ganhar sobrevida. Certo, obrigada. Eu quero saber da senhora. Gosta o seu nome completo? Fátima. Fátima. E você, gosta do outono? Como eu estou aqui ouvindo, aprendendo muito, né? Eu não tenho muito o que dizer, porque todos já falaram o que eu penso, o que eu imagino. Para mim, o outono é algo poético. Eu gosto do outono. Meditação, né? Não que se medite nas outras, mas é uma introspecção. E outono eu acho lindo. Os tons, o sol. E na minha casa, estou falando como pessoa, na minha casa eu gosto da luminosidade que entre os raios de sol. Eu não gosto porque é inverno, porque é outono. Já às 3 horas da tarde já querem fechar as janelas. Sim. E eu gosto que as janelas fiquem abertas, né? Quer dizer, as venezianas, para entrar aquele sol, aqueles raios. Eu acho o outono muito bom. Sabe, uma das estações que eu mais gosto, primavera e outono. Ok, obrigada, Fátima. Essa questão da introspecção, Márcia, é difícil olhar para dentro? Eu acho que eu acho que é um exercício que, de alguma maneira, todos buscam, mas a gente tem uma certa dificuldade porque a gente enxerga várias coisas que não gosta, né? E acho que esse é o problema. Mas o bacana é que também é o momento e a oportunidade para a gente rever algumas coisas. Agora, esse espelhamento que a gente tem e que é meio inevitável, que essa estação ou essa metáfora, né, nesse momento de outono que a gente tem, no inverno, verão, enfim, qualquer momento, esse momento de a gente voltar, é um momento que é bom, que é bonito, que é poético e que é doloroso. Né? Porque a gente vai descobrir aí algumas coisas e alguns bloqueios e algumas amarras que fazem com que a gente repita, muitas vezes, erros. Né? A poesia é linda, mas ela também tem um traço de dor. Né? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o próprio processo de envelhecimento é uma readequação que a gente tem que fazer constantemente cortando um pouco essa ilusão de que a gente sabe o que vai acontecer ou tem um tempo para além do agora, né? Então, a gente não sabe viver no agora, então, por consequência, a gente não consegue olhar muito para si. Mas eu acho que um programa como esse, os artistas, né, através das coisas que nos trazem, da música, fazem com que a gente consiga, muitas vezes, traduzem para a gente isso. Então, acho que a gente tem várias formas de conseguir olhar para si, né, se perdoar e, bem, de preferência, né, se renovar naquilo que é possível. E aproveitar bem o outono também, aproveitar. Paulo, e a questão do desapego? Como é que a gente faz para desapegar?
já que é mudanças, né? Sem dúvida. Os budistas dizem, né, o Gautama nos ensinou que o princípio de todo sofrimento vem do apego. Um dos grandes compiladores da medicina ayurvédica, ele nos ensinou o seguinte: toda doença, ela se inicia no momento em que nós perdemos a nossa fé. Então, o apego é quando nós acreditamos que algo fora de nós é extremamente necessário para a nossa vida ou para a nossa sobrevivência. Só que se algo fora de nós pode ser algo ou alguém que vai embora, que morre, ou alguém que simplesmente decida porque não quer mais algo conosco. No momento em que nos entendemos dentro desse princípio, que somos seres de vida material, ou seja, temos todo uma fonte energética, somos seres de carne e de osso, mas também somos seres espirituais. Existe uma divindade que pode manifestar essa perfeição, independente de religião. Aquela grande sabedoria, o que o átomo expressa que a gente ainda não sabe, a própria luz, a energia, mas entendido como seres emocionais. Seres emocionais capazes de fazer modificações metabólicas a ponto de criar uma doença. Então, o caminho do equilíbrio, o caminho da alegria, o caminho da alimentação saudável, o caminho do conhecimento, essas atividades lindas e maravilhosas como esta, são caminhos de aprendizado, mas também de reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos. Então, somos seres humanos, também com uma expressão divina. Ok. Eu agradeço a participação, mas o programa foi muito rápido, até a gente já está no encerramento. Eu agradeço a presença de todos, a presença de todos esses especialistas que nos auxiliaram a entender toda a questão da importância do outono, até para toda a questão da ecologia, né? E eu agradeço você que está em casa e que participou conosco. A gente encerra o Rede de Olhares, amanhã tem mais. A gente encerra ao som do Daniel Andrade. Tem a ver com a música, todo mundo comentou, então tocar o Yesterday dos Beatles.